Saulo, Saulo, Senhor, tem problema aí? Não, o problema está embaixo, eu estou resolvendo. Glória a Deus. Como é? O problema é aí embaixo, eu estou operando. E operando eu, quem impedirá? Sim, Senhor, mas antes de eu ir lá, deixa eu falar uma coisa para o senhor dele. Tá? Tá bom. Senhor, tá assim, Senhor, eu já ouvi muito falar dele. Sabe qual é o nosso erro? Nós temos 3 grandes inimigos da nossa chamada. Me disseram, ouvi dizer e estou sabendo, mas nunca teve certeza. Me disseram, eu ouvi falar, eu estou sabendo. É os 3 inimigos da chamada. E Saulo, quando Deus disse para Ananias, vai, ele disse, Senhor, eu já ouvi. Olha aí, ele tinha certeza? Não, é verdade, mas eu ouvi falar muito desse homem. Gente, ouvi falar. Tem que ter certeza. Ele disse, sim, fale. Eu ouvi falar que ele tem carta dos principais sacerdotes. Eu ouvi falar que ele veio para cá para prender crente. Eu ouvi falar que ele matou muitos crentes. Eu ouvi falar que ele veio acabar com a igreja. Eu ouvi falar que ele não vale nada. Eu ouvi falar, terminou, cansou de falar. Deus disse, terminou? Terminei. Ô Ananias, o que tu diz aí dele não é a metade do que eu sei. Glória a Deus. Como é? Tem mais coisa? Tem. Isso aí que tu falou não é nem a metade do que eu sei dele. Mas deixa eu falar uma coisa para tu. Vai. Porque para muitos ele é isso. Mas para mim. Aleluia. Glória a Deus. Quebrou, irmão. Quebrou. Para mim ele é um vaso escolhido. Deus está dizendo, para mim, quem vai operar ali sou eu naquele vaso. Quem vai fazer a obra naquele vaso sou eu. E operando eu. Tu não vai pedir não, Ananias. Eu vou, porque se Deus fosse ouvir as opiniões a nosso respeito, Deus dizia, tá bom, deixa ele trabalhar, depois a gente conversa. Mas Deus não precisa da opinião de ninguém para trabalhar na sua vida. Deus não precisa da opinião de ninguém para operar na sua vida. Por quê? Porque operando Ele, quem impedirá? Ninguém vai impedir o agir de Deus na minha e na sua vida. Deus não trabalha na nossa vida por causa de pensamentos de pessoas ou por causa de simplesmente achismo de pessoas. Se você perguntar para mim, pastor, qual era a nota que o senhor dava para Pedro quando ele negava Jesus? 0. Qual era a nota que o senhor dava para Pedro quando ele cortava a orelha do servo do sumo sacerdote? 0. Qual era a nota que o senhor dava para Pedro quando ele afundou nas águas e duvidou? 0. Qual era a nota que o senhor dava para Pedro quando Jesus disse, Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo? 0. Então, pastor, se o senhor está dando 0, qual é a nota que Deus vai dar? 10. Aleluia! Porque Deus não trabalha com as minhas vistas. Deus trabalha com a ótica dos céus. E Deus não opera segundo a minha vontade, mas é segundo a sua vontade. E operando Ele segundo a vontade dEle, quem sou eu para dizer não? Quem és tu para dizer não? Se Deus quer levantar, está levantado. Se Deus quer colocar, está colocado. Se Deus fez, está feito. Se Deus chamou, está chamado. E operando Deus sem impedirá. Aleluia. Eu estou encerrando, muito obrigado. Mas eu preciso que você entenda isso aqui. Tem muita coisa aqui sobre o operar de Deus, o agir de Deus na vida de muitos crentes. Agora eu pergunto para vocês que são muito inteligentes, será que Deus mudou? Se Deus ainda é o mesmo, será que Ele não opera ainda?
Será que Ele não é Deus de milagre? Será que Ele não é Deus de providência? E falando em providência, eu gosto disso aqui, ó. Abraão, oi, vá para a montanha que eu te mostrarei. Para aí. A montanha da terra de Moriá que eu te mostrarei. Ele saiu sem saber qual era a montanha. Por quê? Porque em Moriá, Moriá era terra, não era montanha, conhecida como montanha de Moriá. Em Moriá havia várias montanhas. Por isso que Deus disse: sacrifica sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Se é uma das, porque tinha muitas. Pode ler o texto. Eu ainda vou te mostrar. E a Bíblia diz: Abraão viu o monte de longe, depois de 3 dias. E Abraão foi andando, viu o monte de longe. Porque o que Deus tem para fazer na nossa vida pode ainda estar longe, mas vai chegar perto. Pode ainda estar longe, mas vai chegar. Você pode estar vendo ainda seus propósitos de longe, mas você vai ver de perto. E a hora que ele diz, quando ele chegou lá, subiu na montanha. Pastor, eu fui pesquisar. Eu sou pesquisador da Bíblia. Eu não gosto só de ler Bíblia, eu gosto de pesquisar, estudar, meditar. E eu fui pesquisar. Havia várias montanhas, mas só uma tinha o cabrito montês. Tinha várias montanhas, mas só uma tinha os cabritos monteses. Sabe o que a Bíblia está dizendo, Abraão? Eu ainda vou te mostrar qual é a montanha. E sabe como é que ele chama o nome da montanha? Providência. Sabe por quê? Porque era a única montanha que tinha os cabritos monteses. Sabe o que é montese? Aquelas cabrinhas né? O cabrito montese. Por isso que não fala que foi um cordeiro que apareceu. Havia tipo um bode, alguma coisa desse estilo, traçado, né? Um cabrito traçado com um manto na sua ponta. Então Deus mandou Abraão para a montanha certa. Se Abraão tivesse escolhido, Abraão tinha escolhido a montanha. E até hoje nós estaríamos dizendo assim: e Abraão subiu a montanha e sacrificou Isaac. Mas hoje a gente está dizendo assim: e Abraão subiu a montanha e o anjo gritou: não faça isso, porque aqui está a providência. Ô glória, coisa boa é quando eu e você anda na direção de Deus, na vontade de Deus. A gente não erra. Deus só leva a gente para o lugar certo, para a montanha certa, para a montanha da providência. Então deixa Deus guiar os teus passos. Meus queridos, com a permissão do meu pastor Gildo, tem alguém afastado? Só para eu conhecer. Alguém nosso meio que se afastou? Tem um jovem lá atrás. Obrigado, meu jovem. Deus abençoe você, viu? Corajoso, você é uma bênção de Deus. Tem mais alguém fora ele? Fora aquele jovem ali? Não só ele mesmo, estava afastado, né? Vamos lá. Meu filho, eu sempre falo isso, porque eu tenho que falar porque é Deus que falou comigo. Eu falei da outra vez lá na igreja, e aonde eu estou indo, Deus está mandando dizer: fale sobre Pedro quando afundou. Porque eu estava orando e Deus me deu essa visão. E eu tenho que falar para as pessoas que se afastam. Certo? E você que não viu, vai ouvir. Você que não viu, vai ouvir. Foi para ele lá, agora é para vocês. Eu estava orando e Deus disse assim: meu filho, quando você for pregar às igrejas, você fala isso aqui que eu vou te mostrar. Eu falei: tá bom, o quê? E Deus falando comigo no meu coração, daqui no meu íntimo. Para quem fala com Deus todo dia, sabe o que eu estou dizendo. E falando nisso, eu tenho um recado para vocês aqui. Jesus está vivo. Eu falei com ele hoje. Está vivo, falei com ele hoje. Eu não sei se tu falou, mas eu falei com ele hoje. Está vivo. Ele mandou dizer para tu e para nós que ele está vivo. Falei com ele hoje. Oh, coisa boa falar com ele. E aí, ó, Deus disse: diga para os meus filhos que se afastaram. Isso é para você. Tá bom.
Você lembra de Pedro? Eu digo, lembro. O que foi que aconteceu? Às 3 horas da manhã, o barco estava sendo açoitado, e eu estava na montanha, desci, porque eu vi que o barco estava sendo solapado no meio do mar, e Jesus desceu e veio por cima das águas. Coisa linda, Jesus observando de longe a tempestade. E Jesus vem andando por cima das águas. Pedro olha e diz assim: Senhor, se és tu, manda que eu vá por cima das águas. O que é que aconteceu? Jesus disse: venha. Pedro desceu do barco e saiu andando normalmente. Só que quando ele viu o vento soprando e as ondas, a Bíblia diz que ele começou a afundar, porque ele teve medo. E é justamente isso que faz pessoas se afastar da igreja, ou não vir para a igreja, é o medo. E quando ele começou a afundar, Jesus, ele gritou: Jesus! Quando ele gritou, me socorre, Jesus pegou na mão dele, ele não afundou, ele começou. Alguém diz que Pedro afundou, não afundou, começou a afundar. Colocou ele para cima das águas e saiu andando com Pedro. Sabe o que é que Deus me disse, jovem? Pedro só teve força para sair do barco, mas nunca teve força para voltar para o barco. Pedro só teve força de sair do barco, mas não teve força para voltar para o barco. Somente Jesus, que pegou na mão de Pedro e disse: Pedro, eu sei que você só não vai, e eu sei que você não tem força para ir, mas comigo você vai. E Jesus pegou na mão de Pedro e saiu levando Pedro para dentro do barco. Sabe por quê, jovem? Porque sair do barco é fácil, o difícil é ou não é? Fala aí, se não é difícil voltar. Fala, irmão, você que já um dia desviou, voltou, mas como foi difícil? Por quê? Porque sair da igreja é fácil, pastor. Qualquer cara feia a gente já sai, qualquer desentendimento com o irmão a gente já sai, qualquer uma palavra que não agradou a gente já desanima, já não quer mais ir para a igreja, qualquer luta lá fora a gente já para, não quer mais ir para a igreja. Enfim, tem muita coisa que tira a gente de dentro do barco. O problema é que sair é fácil, o difícil é voltar. E eu tenho certeza que só a gente não volta. Não volta, eu tenho certeza. Jesus falou no meu coração: diga para eles que só eles não voltam, mas comigo eles voltam. E é com Jesus que você tem que voltar. Venha hoje, porque é com Jesus. Venha hoje, lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele, irmão. Ô glória! Com Jesus você volta, jovem. Com Jesus você, sozinho você não consegue não. Tá bom? Não importa, não importa. Deus tem planos na sua vida. Aleluia. Escute, operando Deus, quem impedirá? Talvez alguém diz assim: tem jeito não, tem. Não dá, não dá. Não dá para subitar. O que você acha que não dá, Deus está dizendo: operando eu. Quem impedirá? Fique de pé. Eu vou ficar do lado dele e o pastor vai orar, eu vou ficar do lado dele aqui. Tem mais alguém aqui afastado? Tem mais alguém afastado, irmão? Deixa para depois não. Eu vi esse jovem, eu te vi quando eu vi no carro. Eu buzinei para você. Foi eu quem buzinei para você. Você fez assim, eu buzinei para você. Oh, glória a Deus. E olha que eu nem te conheci, eu nem te conheço. Aleluia. Já buzinei para você. Era Deus me dizendo: ei, estou te esperando lá na igreja. É forte. Amém? Meu pastor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, irmão. Senhor nosso Deus, amado Pai, poderoso Senhor, te damos graças, ó Pai querido, por esta oportunidade de estar, Senhor, na tua casa, no teu santuário. Pai querido, pela tua palavra que foi ministrada nesta noite. E aqui, Senhor, está este jovem, ó Pai, Senhor, confessando publicamente o teu nome. Pai querido, perdoa, Senhor, todos os teus pecados, tuas falhas. Escreve, Senhor, o teu nome no livro da vida.
Coloca, ó Pai, o temor no coração, a alegria, o gozo da salvação. Pai querido, firmando os seus passos, ó Senhor amado. Toma, ó Pai querido, Senhor, aleluia, Senhor, abençoando poderosamente esta vida, meu Pai. Dando a Ele graça, força, ânimo e vitória. Pai querido, guardando a corrupção deste mundo mau e enganador. Pai querido, mas que Ele permaneça, Senhor, na tua casa, te servindo com alegria que seja, ó meu Pai, instrumento, meu Senhor, para ser usado por Ti nesses últimos dias, ó Pai, aqui na face da terra. Dá vitória a Ele, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Senhor, e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui está também, irmãos, um aviso. Pai querido, também esta jovem, Senhor. Ó Pai querido, diante do teu altar, recebe como a tua filha, Deus de graça, vitória. Viva os seus passos, Senhor, e dê a alegria da salvação e o temor no coração para te servir. Pai, assim oramos, ó Pai querido, e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que maravilha, né, irmãos? Palavra do céu, que Deus abençoe esse amado irmão, pastor, pregador, glória a Deus. Mas, irmãos, aguente só mais um pouquinho, porque nós não tiramos as ofertas. E o